igualando a universidade a um grupo de rapazes em frente a uma mulher chamada Fang Quanshui. Um deles pede que ela se apresse e responda, enquanto outro pergunta a ela o que uma jovem bonita como ela tem com o que se preocupar. Um terceiro rapaz elogia-a, dizendo que ela é fantástica. Wu Fan diz que sabe que ela está confusa, mas que já entrou no coração que ele fez com 999 rosas, o que é tão romântico. Fang olha ao redor confusa e pede para esperarem um momento. Wu Fan tira uma caixa com um anel e diz que é um cristal que ele recuperou com muito esforço dos dungeons, mencionando que vale 200 mil. Ele o guardou para transformá-lo em um anel e dar a ela. Ela não consegue acreditar que ele foi aos dungeons, já que é um lugar que os mortais não podem ir. Ele se gaba dizendo que ninguém na universidade, exceto ele, ousaria recuperar algo dos dungeons. Neste momento, Yin Yongtian aparece na cena e caminha até onde as rosas foram arranjadas no chão. Ele ajusta algumas flores enquanto diz que a curva não é simétrica e a flor deveria estar virada para o outro lado. O grupo de rapazes se pergunta quem é esse garoto e o que ele está fazendo. No entanto, Wu Fan não percebe isso e continua dizendo que Fang deveria entender sua sinceridade até agora. Tian termina de rearrumar as flores e se levanta quando Wu Fan segura o anel na frente dele e pede que Fang aceite seu amor. Todos estão confusos com o que Wu Fan está fazendo ao propor para Tian. Tian então pergunta ao rapaz se o anel é para ele, surpreendendo Wu Fan, que deixa cair a caixa do anel e pergunta quem diabos ele é. Tian começa a dizer seu nome, mas é interrompido por Wu Fan, que diz que não quer saber seu nome porque está ocupado com algo. Ele olha para trás de Tian e percebe que Fang desapareceu. Wu Fan grita com seus amigos por não terem ficado de olho nela e permitido que ela fugisse. Eles tentam explicar que Tian bloqueou sua visão, então eles não puderam ver. Tian então diz a Wu Fan que ele acabou de arrumar as flores perfeitamente e agora ele as arruinou novamente ao deixar a caixa cair sobre elas. Ele acrescenta que está uma bagunça, por isso a confissão não teve sucesso. Yongtian se abaixa para arrumá-las novamente, mas leva um soco de Wu Fan. Wu Fan continua a socá-lo até que ele esteja no chão. Ele diz a Tian que ele deve ter querido morrer se veio aqui e arruinou sua confissão dessa forma. Tian tenta explicar que só queria ajudar, mas leva um chute no rosto desta vez. Os outros rapazes gritam com Wu Fan para bater em Tian. Mais tarde, Tian está deitado no chão, machucado e espancado. Wu Fan adverte que o mataria se o visse novamente. Um rapaz diz que essa é uma ameaça muito grande, e outro diz que Tian não está se mexendo, então talvez ele realmente o tenha matado. Wu Fan diz que não se importa, porque o mundo já mudou e a lei não significa nada para ele. Tian acha que está prestes a morrer. Ele não consegue nem mexer os dedos e sente muito frio. Mas, de repente, ele não sente mais nenhuma dor. Ele vê algumas luzes brilhantes e se pergunta se é uma alucinação. De repente, uma janela se abre e menciona que o sistema está carregando e detectando os sinais vitais. Também diz que os resultados da investigação biológica mostram que esta é uma espécie nativa da Terra, sem capacidades. Logo o anfitrião é confirmado e Tian é perguntado se gostaria de ser curado, com as opções sim e não abaixo. Enquanto isso, Fang reuniu 2 homens para ajudá-la. Ela conta a eles tudo o que aconteceu, incluindo a briga e como Tian foi espancado. Ela pede que eles se apressem. Quando chegam ao local, não parece haver ninguém lá. O homem pergunta se ela tem certeza de que este é o lugar, já que não há ninguém ali. Fang diz que é o lugar, pois as flores e velas ainda estão lá. O guarda diz que eles provavelmente saíram e que não há manchas de sangue, então não deve ter acontecido muita coisa. Ele então diz a Fang que eles deveriam voltar agora e que, se algo realmente tiver acontecido, eles ouvirão falar disso amanhã. Ele a chama de senhora, mas ela pede para não a chamarem assim, pois agora ela é uma estudante universitária normal. Tian está agora em seu quarto pensando na janela que continua vendo. Ele parece incapaz de se livrar dela. O sistema diz que há uma notificação e pede a ele que a verifique. Em vez disso, Tian se esconde debaixo da cama para ver se a janela ainda aparece, e ela aparece mesmo quando ele se cobre com um cobertor. Tian está frustrado neste ponto e se pergunta o que é isso. Quando foi espancado, estava tão claro que não poderia ter sido sua imaginação. Ele viu a janela naquele momento. Tian se pergunta se isso foi o que o salvou. De repente, a janela se abre novamente e informa que há 3 notificações. Com raiva, Tian pede ao sistema para abri-las e fecha os olhos sem olhar.
Seus olhos doem e ele não quer nem tomar banho, tudo o que quer é dormir. Ele vê uma pequena janela circular com um número escrito nela e assume que deve ser sua imaginação. Ele acredita que ela desaparecerá se ele dormir, então vai para a cama. Ele dorme com a janela pairando sobre ele e algumas horas passam. São 2 da manhã e ele abre os olhos para ver que ainda está lá. Ele grita de frustração, sem entender por que a tela não fecha. Decide então abrir a mensagem e vê que foi solicitado a concluir uma tarefa de novato. O sistema informa que ele está atualmente em um estado de baixa sobrevivência, seu nível atual é 0 e sua capacidade de resistir ao perigo também está próxima de 0. Por isso, é solicitado que ele suba de nível imediatamente. Melhorar a aptidão física aceleraria a conclusão das tarefas, e melhorar a percepção ajudaria a acelerar o nível. Ele também receberia recompensas por concluir tarefas de novato. Desde jovem, Tia odiava esse tipo de lembrete sobre tarefas incompletas, e como a mensagem era muito irritante, ele não tinha o WeChat e havia desinstalado qualquer. No entanto, com esse dispositivo, ele não sabe de onde veio ou como desinstalá-lo. Ele não vê outra saída a não ser completar a tarefa. Estranhamente, no momento em que se levanta, Tian sente um estranho poder em seus punhos. De repente, a potência, ângulo e postura do soco parecem ter se formado em sua mente instantaneamente. Yongtia não se importa em melhorar um pouco, mas não permitirá que a mensagem incompleta continue aparecendo na frente de seus olhos. Ele jura não permitir isso. Quando ele termina, gotas de suor caem ao chão. Ele verifica a janela para ver como se saiu e mostra que sua habilidade de gancho de esquerda está em 10%. Também pergunta se ele gostaria de continuar, e Tia escolhe continuar, pois detesta deixar as coisas pela metade. Se não consegue concluir uma tarefa, não a inicia, mas se já iniciou, a levará até o fim. No dia seguinte, na escola secundária Shinza, porque pergunta a Tian por que ele tirou 0 na prova de inglês novamente exige saber por que ele não estuda bem na aula de inglês. Yongtian diz que quer estudar matemática e não tem tempo para inglês. Ela argumenta que ele já tirou 149 e está no topo da classe em matemática. Yongtian diz que ainda não é a pontuação máxima, então não importa se ele está no topo da classe. Ele diz que só ficará satisfeito quando atingir a pontuação máxima. Ela então diz que se ele continuar assim, o professor de inglês o incomodará, então oferece ajuda para estudar inglês em sua casa depois da escola. Ele diz que não será necessário, pois não quer estudar outras matérias até tirar uma nota perfeita em uma delas. Mais tarde, um saco de pancadas é entregue na casa de Tian. O entregador pergunta se ele quer que seja instalado, pois eles oferecem serviço de instalação. Tan diz que não está acostumado a deixar as pessoas entrarem em sua casa, então ele fará isso sozinho. Depois de instalar o saco de pancadas, Yongtian treina socando. 3 dias depois, mais sacos de pancadas foram instalados em seu quarto, e seus nós dos dedos estão machucados. Yongtian se sente satisfeito, pois deve ter alcançado 100% agora. No entanto, quando ele verifica a janela de status, sua habilidade de gancho de esquerda está em 300%. Com isso concluído, ele é solicitado a atingir o 10º estágio de maestria para avançar para o próximo nível, deixando Yongtian irritado por ainda não ser suficiente. Mais tarde, porque bate à porta dele e pergunta se ele está bem, pois ele não foi à escola nos últimos dias. Ele abre a porta e a vê com raiva. Ela pergunta por que ele parece tão pálido e, quando ele cambaleia e cai sobre ela, ela o pega imediatamente. Ele murmura que está com muita fome, então por que o leva a um restaurante? Lá, ela nota que mesmo quando ele está faminto, ele ainda é tão organizado. Quando ele termina de arrumar as batatas fritas em uma fileira, ele começa a comê-las uma a uma em ordem, porque observa fazer isso, pensando que ele ainda é o mesmo. Depois de terminar a comida, ele agradece por levá-lo para comer, pois, caso contrário, ele teria morrido de fome. Ele pergunta como pode retribuir, e ela diz que são próximos o suficiente para não se preocupar com isso. Tian diz que odeia dever favores às pessoas, então ela pensa sobre o que poderia pedir a ele. Foi quando ela ouviu alguém jogando nas máquinas de garra próximas. Porque diz a ele que, se ele conseguisse pegar algo para ela, consideraria isso como pagamento. A garota que estava jogando na máquina de garra fica irritada, pois o brinquedo continua caindo. Ela nota Tian passando e pensa consigo mesma que ele tem uma aura tão poderosa que deve ser um mestre. Tian joga o jogo e consegue pegar um brinquedo em sua primeira tentativa, mas logo ele cai.
A garota fica desapontada, mas porque pede que ela continue assistindo. 5 minutos depois, Tian arranjou os brinquedos em uma fila. A garota comenta que não há sentido em organizá-los se ele não consegue tirá-los. Então, Tian pergunta por que quais ela gosta, e ela diz que gosta de todos. Tan pega um boneco da pilha, e quando ele cai, empurra os outros brinquedos que ele havia arranjado, e todos os brinquedos saem com ele. Ambas as garotas ficam impressionadas com suas habilidades. Porque fica com um dos bonecos para si mesma e dá o restante a outra garota, que aceita feliz. Mais tarde, enquanto eles voltam para casa, porque pergunta a Tian se ouviu dizer que ele foi espancado por Wufan, e pergunta se essa é a razão pela qual ele não foi à escola recentemente. Ele diz que não é nada e pede a ela que não pense demais nisso. Quando chegam à casa dela, ele diz que haverá na escola no dia seguinte e deseja uma boa noite. Porque o olha com suspeita. No dia seguinte, os amigos de Wufan dizem a ele que o garoto que ele espancou na verdade não morreu, mas não foi à escola nos últimos dias. Wufan diz que foi uma escolha inteligente dele não ir à escola, e se o visse lá novamente, o espancaria. Em breve, Wei Wei aparece e avisa Wufan para não mais incomodar Tian. O sujeito imediatamente começa a rir, dizendo que essa garota pensa que é para diverti-los. Wufan lhe diz que as consequências de ameaçá-lo seriam severas, mas depois diz que, como ela é fofa, ele a perdoará, mas em troca ela teria que brincar com eles por um tempo. Tia entra na escola e seus colegas cochicham ao seu redor, dizendo que ele é o cara que irritou o Wufan e levou uma surra. Em breve, ele recebe uma notificação que diz que a tarefa de novato está completa, então como recompensa sua percepção e aptidão física aumentaram em 1%. E ele também recebe luvas de iniciante com um bônus de ataque de 5. Nesse momento, Wufan entra no banheiro também. Ele diz a Tian que estava pensando nele, mas não esperava vê-lo ali. No canto dos olhos, Tian percebe um boneco na mão do cara e pergunta de onde ele o pegou. Wufan diz que veio discutir o boneco com ele, e é quando Tian percebe que é o boneco de Wei Wei. Wufan tenta lançar um soco em Tian, que desvia movendo a cabeça. E então ele continua desviando de todos os socos de Wufan e se prepara para revidar. Ele assume uma postura de luta, e Wufan fica irritado por Tian querer lutar com ele. Wufan envia seus caras para pegá-lo e matá-lo, mas Tian atinge Wufan e seus companheiros com força total, fazendo-os recuar. Ele vai atingir os outros também, dizendo como eles poderiam machucar Wei Wei. Logo, os outros caras também acabam no chão, e Tian diz que Wei Wei melhor esteja bem. Wufan começa a dizer que Tian entendeu mal a situação em relação a Wei Wei, mas ele não consegue terminar a frase, pois cai exausto no chão. Wei Wei está na aula pensando em como poderia ter perdido o boneco. Um colega de classe pergunta o que aconteceu, e ela responde que perdeu o boneco que era importante. Ela continua pensando onde ele poderia ter ido, já que estava em sua mochila quando chegou à escola. Outro aluno entra na sala e diz a Wei Wei que alguém está procurando por ela. Ela vê Tian e corre até ele alegremente, já que ele veio procurá-la fora da sala. Ela pergunta se ele veio por algo, e ele diz que ouviu que ela foi procurar Wufan, então estava preocupado com ela. Ele percebe que ela está bem e diz que é bom. Então, ele lhe entrega o boneco e diz para não perdê-lo tão facilmente. Ela brinca chamando-o de malvado. Tian diz que haverá mais tarde e sai. Tian recebe outra notificação que diz que ele subiu de nível, e sua próxima tarefa é completar o treinamento intermediário de combate. Ele fica desesperado por mais lutas envolvidas. No ginásio de boxe do centro esportivo, Tian treina duro. Esses ataques em combo são muito mais difíceis do que o movimento de iniciante que ele aprendeu, mas seu gancho de esquerda já está em 300% de proficiência. Se ele continuar treinando o gancho de direita, seus ataques em combo melhorarão rapidamente, porque ele pode supor coisas assim. Sua habilidade de percepção aumenta, assim como seu poder. Ele percebe que já recuperou sua força e sua habilidade de percepção está aumentando também, e ele tem ficado muito preocupado com suas estatísticas ultimamente, então ele acha que seu toque está aumentando também. Mas, não importa qual seja o propósito, ele preferiria morrer a não completar seu progresso. Algumas garotas no ginásio notam Tian e comentam sobre como ele esteve lá o dia inteiro e a noite por 3 dias. Uma delas diz que gosta de caras tão bonitos e focados como ele. Enquanto isso, Senshi, o campeão mais forte de boxe, que também está treinando, nota que Tan está recebendo toda a atenção e fica com ciúmes.
Tian continua a bater no saco de pancadas. Senshi pega o saco e diz que sua técnica de combo está errada, que ele está tentando demais, e oferece ensiná-lo a boxear corretamente. No entanto, Chan não quer perder tempo e fica com raiva. Senshi diz que dará a ele o que ele merece. Na sala de piano, Fang está tocando uma melodia. Ben entra na sala e diz a ela que encontraram algo e a chama de senhora. Ela pede a ele que não a chame assim e ele então diz que encontraram o cara que Wufan espancou e que o nome dele é Yin Yong Tian. Fang fica surpresa e pergunta onde ele está. De volta à sala de ginástica, Senshi pergunta a Tian se ele acha que não é suficiente para orientar Tan. Senshi pede a ele para duelar, para que possa ver a verdadeira força de Tian. Tian pergunta se ele quer lutar e Senshi responde que não quer lutar, apenas treinar Tian. Nesse ponto, as pessoas se reúnem ao redor para assistir à luta, se perguntando quem é o oponente de Senshi, e uma garota comenta que ele é o cara estranho com toque. Fang também entra para ver o que está acontecendo e se pergunta por que Tian está desafiando Senshi. Ela pensa que ele pode ter um desejo de morte. Fang acha que Tian é assim desde quando ele ajudou antes. Ele era claramente gentil e com boas intenções, mas sua personalidade era muito direta e teimosa, então ele se mete em encrenca facilmente. Como ela percebe que Fang também está lá, ele decide fazer um show para ela. Ele levanta o braço para dar um soco, e quando faz, o soco é bloqueado por Tian. No entanto, Tian fica chocado, pois parece que ele acabou de socar algodão. Agora a invulnerabilidade foi ativada no progresso do ataque em combo de Tian, chegando a 8%. Tian diz que o treinamento de combate poderia fazê-lo subir de nível tão rápido, então agora ele mudaria sua atenção para Senshi, já que se pergunta sobre o que ele está falando. As meninas assistem com confusão, achando a atmosfera estranha. Fang acredita que o soco com tudo de Senshi pode matar uma vaca, mas esse cara o levou e até o provocou, então ele deve ter algum poder. Em seguida, um homem corpulento chamado Biao Ge entra na sala de ginástica, dizendo que parece animado ali. Todos ficam surpresos com esse lado dele. Ele então diz que gostaria de se juntar à luta também. Um dia antes, Wufan havia ido até Biao Ge e pediu sua ajuda. Biao Ge pergunta o que ele lhe daria em troca, e Wufan diz que ofereceria nada menos do que este anel para honrá-lo. Se Biao Ge o ajudasse, o anel seria dele. Biao Ge anota o anel e pergunta a Wufan como ele conseguiu o cristal do demônio, já que é algo difícil de obter até para ele. Ele pergunta a Wufan se ele está tentando enganá-lo ou mentir para ele. Wufan diz que gastou 200 mil na marca negra por isso, especialmente para ele. Ele também diz que ouviu dizer que veio da família Fang. Biao Ge solta uma gargalhada alta e diz que ele é tão honesto. Tentado pelo anel, ele concorda com as exigências de Wufan e diz que fará isso. As meninas discutem que talvez devessem chamar a segurança agora, já que essas pessoas são de fora da escola, referindo-se a Biao Ge e seus caras. Como ele vê as garotas entrando em pânico, ele pensa que em momentos como esse ele será o responsável por proteger as pessoas. Ele pergunta a Maya qual é o problema dele e diz que não deveriam envolver outras pessoas. No entanto, Biao Ge não presta atenção nele e pergunta onde está Yin Yong Tian. Ele diz a Biao Ge que alguém pagou 200 mil por sua vida. Tian aparece e pergunta por que ele o está procurando. Ele também pergunta a Biao Ge se ele é do corpo docente fora do campus e por que ele está se exibindo aqui. Biao Ge diz que honestamente não queria vir aqui, mas não conseguiu resistir ao cristal do demônio. Fang imediatamente reconhece o anel, e Tian entende que Wufan enviou esses caras também. Biao Ge pede a seus caras para cercarem Tian e não deixá-lo escapar. Quando ele está cercado, Senshi diz que está em uma escola, então ele não permitiria que ele machucasse os alunos. Ele diz que, se quiser eles, terá que passar por ele primeiro. Antes que ele possa reagir, Senshi recebe um chute forte de Biao Ge, enquanto os outros assistem horrorizados, pensando que poderia matá-lo, já que agora ele está de joelhos tossindo e lutando para respirar. Biao Ge mira em um soco, mas antes que possa fazê-lo, é detido por Tan. Tian lembra Biao Ge de que ele não está ali para lutar com Senshi e pergunta por que sempre há pessoas procurando por ele. Ele sugere que eles apenas se sentem e conversem. Biao Ge ri e pergunta se ele está com medo, então ele puxa uma vara e diz a Tian para perguntar à vara se ela quer conversar. Ele tenta atacar Tan com a vara, mas ele a evita habilmente. Biao Ge tenta novamente, mas não tem sucesso mais uma vez. Tian continua a desviar,
pensando que não é tão difícil. Biao Ge está frustrado porque Tan é muito rápido. Ele grita de raiva e diz que fará Tian se curvar. Ele pressiona uma extremidade da vara, fazendo-a se estender, enquanto todos assistem chocados. A vara se transformou em uma lança afiada. Bem, pergunta Biao Ge se ele é um caçador. Depois diz que ele certamente tem poderes flutuantes, mas sua habilidade de despertar não deve ser perfeita. Há alguns anos, o mundo passou por uma mudança repentina, e monstros começaram a aparecer. Alguns humanos começaram a despertar superpoderes e lutaram contra os monstros. Eles foram chamados de caçadores. Para a maioria das pessoas, a habilidade só pode ser despertada uma vez e o nível da habilidade é dividido em categorias, como S, A, B, C, D, E e F. Entre eles, um caçador de nível S pode se tornar um governante supremo da humanidade, capaz de superar qualquer outra classe de governantes. O mundo voltou à era das artes marciais. Biao Ge deveria ter sido um caçador. Um andarilho tinha lhe dito uma vez que, se ele melhorasse sua base, poderia superar as fronteiras do caçador, mas Biao Ge era fraco demais e acabou aqui. Mesmo assim, o poder do despertar lhe deu a melhor forma física de um mortal e a capacidade de fortalecer suas armas. Biao Ge carrega contra Tian com a lança Dragon Twist. Senshi fica surpreso, pois ouviu falar do poder de Biao Ge, mas nunca esperava isso. Ele também se pergunta por que Tian não conseguiu resistir a ele. Então, ele percebe que a lança está se aproximando de Tian e grita para ele correr. Tian sai do caminho da lança e a acerta de lado, fazendo-a cair das mãos de Biao Ge. Biao Ge está chocado que ele conseguiu fazer isso, e Senshi se pergunta como ele aprendeu a técnica. Ele desfere outro soco em Biao Ge, e por causa disso, sua técnica de combo intermediário é completada. Depois de mais alguns socos no queixo, a técnica intermediária de combo de Tian atinge 200%. Sua percepção e aptidão física também aumentam. Outro ataque de combo de Tian faz Biao Ge voar para trás. Sua técnica de combo intermediário chega a 300%. Tian então pergunta se alguém mais quer lutar contra ele. Tian espirra e esfrega o nariz, pensando que foi amaldiçoado. Ele percebe que o bônus do combate real é enorme. Quando atingiu Biao Ge com seus ataques, suas estatísticas subiram imediatamente para 300%. Mas então ele recebeu uma nova tarefa de aumentar sua aptidão lateral. Ele está acostumado com isso, então ele acha que deve ser capaz de concluí-la rapidamente. Além disso, ele notou algo importante recentemente e sua percepção é muito mais alta do que a das pessoas normais. Ele acredita que isso provavelmente é a verdade por trás de seu toque. Quanto mais forte seu toque, mais forte sua percepção e mais rápido ele sobe de nível. Ele também descobriu que, usando sua percepção, poderia espionar uma habilidade de status perfeito e aprendê-la instantaneamente, assim como fez com o soco de Senji antes. Com esse status perfeito, sua maestria poderia aumentar exponencialmente, e parece não haver limite para isso. Ele poderia exceder 100% várias vezes se continuasse praticando, talvez até mesmo ultrapassar os 300%. Tian não sabe o que é esse sistema ou o que ele quer dele, mas acredita que, se continuar a completar as tarefas, eventualmente o sistema ficará sem elas, e ele estará livre das janelas pop-up e livre para viver. Para concluir essa tarefa, ele precisa se preparar agora, usando sua habilidade de percepção para espionar diferentes habilidades de status perfeito que ele vê no mundo. Isso permitiria que ele completasse as tarefas mais rapidamente. Tian mantém-se ocupado todos os dias, acordando às 5 da manhã e treinando até às 8. Após o treino, ele toma um banho e limpa a casa, marcando itens em sua lista de afazeres, como desligar o aquecedor de água, fechar as janelas, desligar o chaleira, etc. Antes de sair de casa para ir à escola, ele completa essas tarefas. Enquanto se dirige ao elevador, uma senhora idosa o aconselha a sempre trancar sua porta antes de sair para a escola. Ao ouvir isso, Tian fica apavorado e corre de volta para verificar se sua porta está trancada ou não. Quando ele finalmente chega à escola, está exausto, mas percebe Senshi e alguns caras indo em sua direção de maneira intimidadora. Tian fica irritado e se pergunta o que eles querem, mas todos eles se curvam para ele e desejam-lhe bom dia, chamando de chefe, já que ele informa que todos os membros do clube de boxe votaram unanimemente nele como um novo líder. Eles pedem para que ele os ensine, e Tian diz para deixá-lo em paz, fugindo deles. Enquanto foge,
Vei avista Tian e diz oi para ele, mas Tian está ocupado fugindo do clube de boxe. Outros estudantes observam isso e se perguntam quem é Tian, já que ele tem um grande grupo de seguidores. Uma garota diz que ele deve ser descendente das 4 famílias das quais ela ouviu falar. Tian encontra um lugar para se esconder e tenta recuperar o fôlego. Nesse momento, 3 homens se aproximam dele e perguntam se ele é Yin Yang Tan. O homem do meio diz que são mensageiros da família Fang nesta área da cidade S. Eles representam a Associação de Despertar. Eles ouviram dizer que Tian é um caçador recém-desperto, então o convidam a se juntar ao grupo de treinamento da família Fang para entrar no grupo de seus caçadores, a fim de recuperar tesouros das masmorras e se manterem seguros. O exército da família Fang é composto por caçadores. Tian está confuso sobre o que é um grupo de treinamento e o que os caçadores fazem. O homem diz que sabe que Tian terá muitas perguntas, então ele explica que, neste mundo, a linha entre pessoas comuns e caçadores é como a linha entre o céu e a terra. Desde a mudança que aconteceu várias décadas atrás, as pessoas comuns vivem em um mundo falso criado pelo governo, pensando que o mundo é pacífico e calmo, assim como Tian antes de despertar. Mas se ele entrar nas fileiras dos caçadores, saberá que isso não é verdade. Tian pergunta o que ele ganharia em troca por se juntar ao grupo de treinamento. O homem aponta para o homem ao lado dele, que abre uma caixa revelando uma série de facas de arremesso coordenadas por cores. Tian olha admirado, e as cores estão em um gradiente perfeito de acordo com o tamanho, parecendo incrível, um paraíso para o toque dele. Ele pega a caixa das mãos do homem, dizendo que não usa facas de arremesso. O homem pergunta se ele vai devolvê-la, e quando Tian não responde, ele pergunta se deve considerar isso como um sim. No entanto, Tian diz que vai pensar sobre isso e sai com a caixa. De repente, ele sente que entrou em uma energia estranha e é alertado pelo sistema de que há flutuações de energia ao seu redor, então ele deve se preparar para o combate. Surpreso, Tian se pergunta se há um inimigo por perto. Em seguida, ele vê um homem parado não muito longe. Tian assume que pode ter algo a ver com ele. No momento seguinte, uma serpente aparece diante dele segurando um relógio de bolso. O homem diz que o teste começa agora. A criatura emerge do chão, fazendo Tian cair para trás e soltar a caixa de facas. É uma cobra gigante, uma criatura de nível D, com habilidade de ataque venenoso. O veneno é ácido e altamente corrosivo. Tian foge da cobra gigante até bater em uma barreira. Ele é notificado de que é uma barreira feita pelo homem, e apenas uma habilidade de nível B ou superior permitiria que ele a atravessasse. Tian agora enfrenta a cobra e se pergunta como uma criatura assim poderia existir. Ele acha que deve estar sonhando ou tendo uma alucinação. A cobra sibila e libera um veneno que fede. O veneno aciona as luvas de iniciante da invulnerabilidade. Logo, a cobra gigante está a centímetros do rosto de Tian, mas antes que ela possa atacá-lo, Tian escapa. O homem que preparou tudo isso acha que Tian parece estar na escola, mas na verdade está no Distrito Mágico número 173, que fica a dezenas de milhas de distância, e a cobra gigante diante dele é muito real. Se Tian relaxar por um momento, será devorado. Ele acha que será interessante ver quanto tempo Tian durará enquanto continua desviando de todos os ataques da cobra. Tian pensa que pode continuar assim, mas ele terá que lutar de volta. Corre em direção à cobra gigante e a golpeia, mas acaba ferindo a própria mão, já que a pele da serpente é muito resistente. Seu ataque de 300% não fez nada à cobra, e o veneno dela age como um bom escudo. Ele decide correr porque não tem armas com ele até que vê as facas de arremesso que receberá anteriormente. Imediatamente, ele salta para pegar uma. Está cansado de fugir, então decide tentar usar as facas. Salta mais perto da cobra e tenta esfaqueá-la, mas as escamas da serpente são invulneráveis ao punhal. O homem que observa isso acha que Tian é fraco e não forte o suficiente, assumindo que ele seria um caçador de nível F no máximo, ou talvez até mais baixo. Ele fica surpreso por Tian ter sido escolhido a dedo pelos representantes, já que ele parece medíocre. Ele diz que não será responsável se Tian decidir desistir. Enquanto isso, Tian não consegue quebrar a defesa da cobra, não importa o quanto se aproxime. No começo, ele estava aterrorizado, mas agora só quer lutar contra essa serpente. Ele pensa em usar sua habilidade de percepção para encontrar a fraqueza da cobra. Tenta atacar a serpente no mesmo lugar em que a esfaqueou antes, e isso funciona. A serpente então se contorce e tenta atacar Tian.
O homem imediatamente se levanta e empurra Tan para longe, pedindo-lhe para observar e aprender. Em questão de momentos, a cobra gigante é fatiada em pedaços pelo homem após ele usar seus poderes. Tia não pode deixar de pensar o quão forte esse homem é. Ele então nota as facas espalhadas pelo chão e as pega. O homem aparece na frente dele e se apresenta como Fang Dun, da família Fang. Ele diz que a família Fang é o local de nascimento dos fortes e o lugar onde os supernovas são cultivados. À medida que ficam mais fortes, recebem mais responsabilidades e lutam contra criaturas como essa todos os dias. Ele pergunta a Tian o que ele pensa, enquanto acha que Tian definitivamente reconsideraria isso devido ao uso de uma cobra de nível D. Tian percebe que Fang Dun tem status perfeito e imediatamente diz que também quer pegar todas essas coisas e ser o melhor. Tian pensa que, se a família Fang é um local de caçadores e muitas pessoas fortes se reúnem lá, deve ser um bom lugar para ver técnicas de status perfeito e, em seguida, ele deve ser capaz de aprender com elas e subir de nível rapidamente, se livrando facilmente do sistema. Fang Dun fica surpreso ao ouvir a resposta de Tian, pois esperava que ele recuasse. Enquanto isso, Wei Wei anda pelo campus procurando por Tian. Ela o avista e fica surpresa ao vê-lo conversando com Fang Dun. Fang Dun diz a Tian para não esquecer o compromisso de amanhã e sai. Quando Tan vê Wei Wei, pergunta o que ela está fazendo ali. Ela diz que estava procurando por ele e pergunta se Fang Dun estava incomodando. Tian diz que está bem, mas Wei Wei percebe que suas roupas estão sujas. Ele diz a ela que caiu e que Fang Dun o ajudou a se levantar. Ela imediatamente corre para verificar se ele está ferido. Após alguns minutos de verificação, ela pergunta por que o coração dele está batendo tão rápido. Ela pergunta se isso significa que ele tem ferimentos internos. Tian, em sua mente, acredita que é porque ela está tão perto dele. Ele odeia estar muito perto das pessoas e sempre preferiu manter uma distância de 1 metro. Só de pensar em respirar o ar de outra pessoa o deixa louco e ele se sente sufocado. No entanto, quando ele olha para Wei Wei de perto, ela não parece suja como a maioria das pessoas, ela parece pura para Tian. Ela pede para ele não ter medo e dizer se algo o está incomodando. Ele diz a ela que uma garota como ela não deveria gastar seu tempo se preocupando com os outros e que ele pode lidar com seus próprios problemas. Ela percebe que Tan está reclamando de novo. Tian então a repreende por ter se aproximado de Wufan, o que era muito perigoso. Ele pergunta o que ela teria feito se ele tivesse tentado revidar. Em seguida, pergunta como ela sabe sobre a família Fang, já que ela mencionou agora. Enquanto isso, alguém se esconde atrás de uma parede ouvindo a conversa deles. Wei Wei diz a Tian que sabe sobre a família Fang porque eles são bastante famosos. A família Fang é uma das 4 principais famílias localizadas na cidade C. Eles se tornaram fornecedores de recursos de masmorra para o Ministério da Defesa do país X e são uma força a ser reconhecida, controlando 10% dos recursos de masmorra do país X. Fan Quanshui é recebida e cumprimentada por homens quando sai de seu carro. Quando entra no prédio, é recebida por mais funcionários que se curvam para ela. Fang Dun a avista e acha que ela parece muito elegante, como uma deusa hoje. Fan Quanshui pergunta a Fang Dun se ele conheceu Tian e também quer saber o que ele disse. Fang Dun diz que o poder de Tian é medíocre e não vale a pena a atenção dela. Ele diz que, se ela quisesse conhecer alguém interessante, ele apresentaria alguns dos novatos que são bem bons. Fan Quanshui diz que isso não é necessário, já que confia no julgamento dele. Ela então o instrui a não permitir que nenhum dos novatos seja preguiçoso e menciona que eles devem ser treinados com cuidado. Falando com os novatos, Fang Dun diz que Fan Quanshui tratará todos igualmente e que ela está interessada em cada um deles, então eles devem trabalhar duro. Em seguida, comenta que os passos deles não são bons o suficiente e que a maneira como Fan Quanshui anda é muito melhor em comparação com os novatos chamados caçadores. Um cara pensa que não sabe do que ele está falando e não quer perguntar. Outro acha que Fang Dun não precisa bajulá-la tanto. Enquanto ela se afasta, Fang Dun diz a eles que Fang é a personificação da sabedoria e da beleza. No exato momento, ela escorrega e quase cai, mas um homem a segura. Ela se sente envergonhada, mas Fang Dun diz que ela fez isso de propósito, pois tem medo de ser muito perfeita, o que colocaria uma distância entre ela e os novatos, e isso é o que se chama de sabedoria, segundo o chefe da família Fang, Fang Daqian. Ele espera em seu escritório. Miss Fang entra alegremente para ver seu pai e diz que ele voltou de Zhongji.
Ele pergunta quem cuidaria de tudo isso se ele não voltasse. Ela diz que ainda precisa estudar ou não terá nenhuma especialidade. Dashin pergunta por que ela quer ir para uma escola comum quando está tão bem. Ele até organizou tudo para ela. Ela diz a ele que é apenas uma garota comum e não uma caçadora. Dashin diz a ela para relaxar, que em breve todo o negócio da família será responsabilidade dela. Ele diz que gerentes como eles não precisam se preocupar com sua força, mas sim com sua mente, certificando-se de que podem convencer as pessoas. Ele também diz que já encontrou candidatos de apoio para ela e que o mestre Fang Man e Fang Ji ajudarão com isso. Ela diz timidamente que verá. Ele então diz a ela que ouviu dizer que ela estava interessada em alguém e recentemente enviou Fang Dun para encontrá-lo. Ele aconselha a não enviar Fang Dun para conhecer pessoas, pois ele as assustaria. Ela diz que Fang Dun foi quem disse que iria e até enviou uma criatura de nível D para testá-lo, e Tian conseguiu se sair bem. Ela também acrescenta que, se ele ficar assustado com Fang Dun, então não vale a pena de qualquer maneira. Mas Fang Quanshui tem a sensação de que a mais Intandu que aparenta está animada para ver que surpresas ele tem reservadas para ela. Naquele fim de semana, no campo de treinamento da família Fang, Tian anda pelo local e pensa que há muitas pessoas ali, todas com armas caras. Ele decide manter distância, já que algumas pessoas parecem perigosas. Ele ouve uma conversa entre dois caras, onde um deles pergunta se todas essas pessoas ali são recém-despertas de diferentes províncias. O outro cara responde que sim, e que todos os recursos das masmorras são controlados pelos 4 principais clãs. Se alguém não faz parte dos principais clãs, só pode caçar nas áreas das masmorras que não lhes pertencem, e não há muitos tesouros nesses lugares, além de ser perigoso. Tian tem um cartão com o número 208 nele. É anunciado que todos os que receberam um número devem passar por uma avaliação de acordo com seu número. Entre os níveis de habilidade, que vão de S, A, B, C, D, E, F, o F é o mais baixo. Após o despertar, o nível é fixo, e apenas algumas pessoas no mundo conseguem despertar suas habilidades. Dos que conseguem despertar, 90% são caçadores de nível F, enquanto os caçadores de nível D e acima representam apenas 1% desse número. O número de caçadores de nível S em todo o mundo é praticamente nulo, talvez nem chegue a 10, mas eles são poderosos o suficiente para controlar um país inteiro. De fato, o exército do país M está sujeito a um estrangeiro. O único caçador de nível S do país X espera na fila para avaliação, e quando é sua vez, é solicitado que ele coloque as mãos perto de uma esfera brilhante para testar seu poder. Um F aparece na esfera, com um espaço em branco abaixo, indicando que ele não possui ocupação. Tian fica surpreso por ser apenas um caçador de nível F. Ele nota que, abaixo desse nível, são considerados fracos e não receberão uma ocupação. A partir de agora, as ocupações seriam divididas em guerreiros, magos, arqueiros, assassinos, invocadores e curandeiros. 2 outros caras que também acabaram de terminar sua avaliação fazem um alarde por serem invocadores de nível I. Um deles diz que pensou que pelo menos seria um D, já que invocou um grande lobo uma vez. O outro cara diz que pode ficar invisível por 5 segundos e as pessoas sempre acharam que ele estaria em um nível superior. Tian se pergunta por que eles estão se exibindo. Em seguida, outro cara chamado Zenko é avaliado como um berserker de nível D, e todos assistem maravilhados. Tian faz uma pausa para pensar, enquanto os 2 caras dão de ombros e dizem que é a vida. Em seguida, Tian verifica sua janela, onde o progresso ainda está em 1%. Ele se pergunta em que nível estaria se subisse completamente. No centro de treinamento de novos recrutas, os recrutas estão vestidos com uniformes e se tornaram novos recrutas da família Fang. Um ancião da família Fang diz a eles que será o instrutor deles para vários tipos de armas. Ele fala sobre uma lenda em que, nos tempos antigos, havia uma arte marcial única que poderia despertar a força interior de alguém. Ele pede a eles que concentrem sua força interna em suas espadas, o que lhes permitirá matar de longe. Ele diz que, embora todos sejam caçadores despertos, seus poderes não se comparam à força interior das lendas, e além de suas habilidades, a única maneira de empunhar suas armas é com seu verdadeiro poder. Ele explica que as diferenças em ângulo, força e velocidade podem afetar seu poder de destruição. Ele demonstra com um movimento suave de sua espada e fatia brotos de bambu em pedaços. Tian nota que esse movimento é status perfeito. Os outros recrutas também assistem maravilhados.
Tian observa demonstrar com uma lança desta vez, e mais uma vez é um status perfeito. Em seguida, ele usa um machado e outras armas do tipo, todas elas sendo status perfeito. Tian se sente feliz, pois poderá aprender com ele para subir de nível. Enquanto isso, dois caras estão exaustos e reclamam do porquê de terem que praticar com armas quando são magos designados para a logística. Fang Dun ouve isso e os repreende, perguntando como eles podem ignorar as palavras do ancião da família Fang. Ele diz a eles que, se não conseguem empunhar uma arma, nem a equipe de logística os quer. Ele grita com eles para treinarem corretamente, e eles correm para fazê-lo. Enquanto isso, em outro canto da sala, Tian pratica diligentemente. O sistema continua lembrando de praticar a postura corretamente, repetidas vezes. Após um tempo de prática, ele ergue a espada e a atira no chão. Sua habilidade com a espada curta aumentou em 100%, e ele subiu de nível. Ele se sente satisfeito e decide praticar com um machado em seguida. Alguns recrutas assistem a Tian praticando arduamente, dizendo que ele tem praticado por vários dias sem descanso até agora. A habilidade de Tian com a espada curta também subiu para 100%, assim como sua habilidade com uma alabarda e algumas outras armas. Agora, ele quer praticar com uma espada longa, mas o ancião não mostrou um golpe perfeito com ela, então ele terá que aprender por conta própria. Portanto, ele pode não ser capaz de alcançar 100 por apenas treinamento, ele pode precisar realmente lutar para dominá-la. Uma semana depois, Fang Dun diz a eles que já se passou uma semana inteira e cada um deles deve ter encontrado uma arma adequada. Ele então pede a eles que levem a arma específica para o salão de simulação de combate. Todos vão para o salão animados por finalmente poderem lutar, exceto Tian, que ainda está treinando. Dizem que Tan deve ser covarde, por isso está ficando na sala de treinamento. Dizem que, depois que a maioria dos caçadores desperta, suas habilidades não podem ser alteradas, então mais prática não é necessária. O que todos prestam atenção é matar monstros e usar as recompensas obtidas com eles para comprar equipamentos e melhorar sua força. Eles pensam que esta é a única maneira de progredir, e ninguém sabe como melhorar suas habilidades, nem consideram a relação entre aprimorar seus movimentos e melhorar suas habilidades. Dois recrutas se dirigem ao salão enquanto falam sobre Tian. Um deles diz que ele é um idiota de nível F, apenas balançando armas na sala de treinamento sem saber o que está fazendo. O outro diz que ele é apenas um protegido do professor. O outro recruta responde que esta é apenas uma oportunidade para ele chamar a atenção dos instrutores. Ele também diz que Tian foi escolhido pessoalmente por um dos mestres da família Fang, e não há mais nada a ser dito. Fang Shun, que passava por ali na época, ouve isso e pergunta se eles realmente têm pessoas assim treinando aqui. Ele diz que Fangda está ficando cada vez mais estúpido. Zhen Quan está caminhando logo atrás dele. Fang Shun nota e pergunta por que ele está seguindo ele e se ele tem algo a dizer. Zhan diz que é um berserker de nível D. Ele então diz que todos sabem que Zhan Shun é único na família Fang e que vai se casar com a filha do líder da família. Ele se curva para ele e diz que quer a ajuda dele. Fang Shun o chama de esperto e concorda. Ele diz que, como é de nível D, ele pode se juntar diretamente à equipe dele no próximo mês, então não precisaria perder tempo treinando ali. Zhan agradece a Fang Shun. Tian ainda está praticando com sua espada longa até alcançar 100%. Quando termina o treinamento, ele recebe um poder especial chamado Força Interna. Esse poder aumentaria o ataque do usuário e a defesa do usuário. Também há uma chance de que uma arma empunhada use a força de vontade do usuário para causar um grande dano ao alvo. Tian se pergunta se essa força interna é a mesma que o ancião mencionou anteriormente. É poderosa, e agora que ele é proficiente com armas, decide testá-la em combate. Em breve, ele chega ao portal para a zona de combate e acha que parece bastante espetacular. Quando um dos recrutas está prestes a entrar no portal, ele é detido pelo instrutor e informado de que não pode entrar. Quando perguntado por quê, é informado de que o portal para a zona de combate é apenas para aqueles com classificação D ou superior, e como sua classificação é muito baixa, ele não será autorizado a entrar. Outros recrutas de baixa classificação argumentam que ele está aberto ao público 24 horas por dia, 7 dias por semana, então eles deveriam poder usá-lo, e que os caçadores de baixa classificação ainda são usuários de habilidades. O instrutor diz que regras são regras e a prioridade é dada àqueles com habilidades altas. Ele também diz a eles que, se quiserem reclamar,
devem procurar a pessoa responsável. Os partidos estão no final da cadeia alimentar, e apenas os fortes conseguem sobreviver. Caçadores de alta classificação podem entrar em masmorras de níveis mais elevados, obtendo recursos mais valiosos. Em todos os grupos e guildas, 90% do saque é retirado pelos principais atacantes, enquanto aqueles com baixa habilidade só podem agir como suporte, ficando na retaguarda ou sendo esmagados como formigas durante uma guerra de guildas. O instrutor pergunta aos recrutas se eles realmente pensaram que a família Fang era um paraíso seguro. Ele também menciona que sempre garantem que recrutas fortes tenham prioridade. Em seguida, diz que, se quiserem culpar alguém, devem culpar suas mães por tê-los gerado sem habilidades fortes. O resto deles decide que são apenas azarados e saem. No entanto, Tian fica para trás e pensa como podem apenas esperar que os caçadores de baixa classificação aceitem sua má sorte. Então ele se aproxima do homem e pergunta o que acontece se a verdadeira habilidade de uma pessoa não for de nível F. O homem chama Tian de pirralho e diz para ele não tentar agir legal. Ele diz que antes, em combate real, muitos iniciantes acreditam que não são apenas de nível F, apenas para entrar e serem provados errados. Ele também diz que lixo como o tanque entra está apenas buscando a morte. De repente, uma mão aparece no portal, um cara põe a cabeça para fora e diz que precisa de pessoas. Ele diz que precisa urgentemente de tanques e pede para eles o seguirem rapidamente. O instrutor reconhece o cara como sendo do grupo Zenko e pergunta se ele teve algum problema. O cara diz que eles estão em apuros, então precisam de pessoas imediatamente, e também diz que Zan prometeu dar uma recompensa. Tian diz que ele é bom e se voluntaria para ir. Ele pergunta se há mais alguém disposto a se juntar, já que quanto mais pessoas houver, melhor. Alguns outros concordam em se juntar a ele. O portal os leva a uma cidade subterrânea com demônios do submundo, e o nível de dificuldade é simulado como D-Rank. Os recrutas estão lutando contra um chefe demônio de nível D que parece incrivelmente poderoso para ser apenas de nível D. Não só ele possui habilidades de combate, mas também sabe usar magia. O chefe é tão forte que demônios menores continuam aparecendo. Um dos caras pergunta a Zenko se eles deveriam voltar, pois não deveriam correr riscos, pois, embora não morressem na simulação, os sentidos são 100% reais, e muita simulação poderia enlouquecer alguém. Outro cara do grupo também concorda com isso e diz que ouviu falar que um dos novatos antes quebrou a perna na simulação, embora sua perna ainda estivesse lá sem ferimentos, ele não conseguia mais usá-la. Ele se lembra de como Fang Chun lhe disse anteriormente que, se ele se destacasse na cidade subterrânea de nível D, o deixaria ser capitão, então ele diz ao seu grupo para não desistir e continuar, se forem homens. O chefe demônio ruge e brande sua arma para o chão quando se dirige a Seth. Ele ergue a espada para bloquear o ataque, mas é muito pesada e ele não consegue segurá-la por muito tempo. Ele grita para seu grupo e pergunta onde está o cara que foi até o portal pedir ajuda. Tian e os outros caras entram pelo portal junto com o cara que pediu ajuda a eles. Tian nota que a cidade subterrânea de prática de combate tem uma atmosfera intensa e imponente. Um dos caras diz que está com medo de estar em um lugar com uma atmosfera tão assustadora. Outro cara o conforta, dizendo que ele estará seguro com ele. O cara pede aos novos membros do grupo para se apressarem, pois seu líder não pode esperar mais. Enquanto isso, Zan e sua espada são arremessados pelo ar, assim como Tan e os outros chegam. Seth fica incrivelmente feliz em vê-los e pede que eles se juntem rapidamente à batalha. Tan nota que o cara que trouxe eles pareceu muito feliz ao vê-los e pergunta qual é o propósito de tê-los chamado. O cara que os trouxe diz a Zen que muitas pessoas não ousaram entrar depois de ouvirem que até mesmo Zenko estava enfrentando problemas, e esses três foram os únicos dispostos a entrar. Pegando sua espada, Zan diz que eles usarão o que tem. Zan ordena a dois deles que ataquem o lado esquerdo e direito do chefe para atrair a atenção dele. Tian e outros dois são instruídos apenas a ficar ao redor e eliminar os demônios menores. Os demônios simplesmente andam por aí, e o cara fica assustado e se pergunta o que deve fazer. Ele é então instruído a atacar esses demônios menores, caso contrário, eles interfeririam na luta com o chefe. Tian percebe que os demônios menores não os atacarão a menos que mostrem hostilidade. Ele tira a espada da bainha, e o demônio percebe e se aproxima dele. O demônio é um soldado do submundo, e seu ataque enfraquece a defesa do alvo.
O nível não é fácil para iniciantes lidarem, mas Tan vê isso como o momento perfeito para testar seu novo estilo de luta com a espada, chamado Golpe Perfeito Individual. O terror que o demônio causa ele é completamente diferente do que o Python de nível D que enfrentou outro dia. Ele diz a si mesmo que é apenas um demônio básico e nada mais. Ele corre na direção dele e ataca, acertando o golpe perfeito individual. A saúde do demônio fica baixa. Como esperado, Tan o mata com mais um golpe, embora seja apenas um usuário de habilidades de nível F. Os sistemas de nível D não são nada para ele agora, e ele agora está confiante de que pode desafiar o Python novamente. Tia encontra outro demônio e tenta matá-lo também. O outro recruta assiste a Tan em ação. Tan parece tão calmo e relaxado para ele, então ele se pergunta se o demônio é realmente fraco. Como ele também é um usuário de habilidades de nível F, ele se pergunta se será capaz de enfrentá-lo. Ele hesita e se aproxima do demônio, acertando-o nas costas com seu cajado. O demônio se vira e rosna para ele, deixando o cara com medo. Tian percebe o que está acontecendo e tenta ajudar seu colega de grupo. Ele aconselha o cara a não entrar em pânico, já que um demônio desse nível não é tão difícil de enfrentar. Ele também diz para ele não se intimidar com a aura do demônio e pede para ele ficar atrás e observar como ele lida com a situação. Enquanto isso, Zan está lutando contra o monstro-chefe. Ele está frustrado porque, mesmo depois de lutar por tanto tempo, a espada do monstro está ficando cada vez mais forte e mais forte. Ele decide que não tem escolha a não ser usar seu último recurso, então ele ativa imediatamente o sangue de ferro. Entre os 10.000 caçadores de nível D, apenas Zan tinha essa habilidade, que instantaneamente aumenta sua defesa e poder. Ele ordena a todos que ataquem com ele, dividindo assim a atenção do chefe e bloqueando seus ataques. Todos avançam em direção ao chefe para atacá-lo. Tian continua a lutar contra os demônios menores, enquanto o outro recruta apenas assiste. Ele diz a ele para não ficar sentado ali só observando e pergunta qual é o ponto de ter vindo se ele não vai fazer nada. Antes que ele possa responder, o demônio aparece ao lado dele, e o cara foge dizendo que quer ir para casa. Depois de fortalecer os ataques de Zan, eles são eficazes. O demônio não o atingiu uma vez desde então. No entanto, seu corpo parece estar se movendo mais devagar e mais devagar. Ele se pergunta se os golpes feitos pela espada do chefe têm um efeito de paralisia. Um recruta assustado continua a correr, fazendo outro recruta gritar para ele voltar, já que eles estão no meio de uma batalha. Zan ainda se sente paralisado no ar e não consegue se mover. No próximo momento, ele desaparece enquanto o grupo fica surpreso. Um cara explica que, no calabouço subterrâneo, antes de receber um ataque fatal, você é teleportado para fora. Então, eles decidem coletivamente fugir, já que não seriam capazes de derrotar o chefe sozinhos. Quando o primeiro recruta sai do portal, fica surpreso ao ver que Zan já está lá fora. Ele pergunta a Zan por que ele está lá fora, já que o tinha acabado de ver no calabouço subterrâneo. Outro recruta que também acabou de sair pergunta por que ele está questionando Zan, quando tudo é por causa dele. Ele então o soca e diz que Zan deve ter ficado distraído por ele fugir, ou então teria facilmente desviado dos ataques do chefe. O cara se desculpa e diz que estava com medo e não quis fugir. O grupo inteiro está fora agora, e todos estão gritando com o cara e o acusando de ser a razão de não terem completado a missão. Ao ouvir tudo isso, Ren pensa que também deve ser culpa desse cara, pois é impossível para ele perder. Eles começam a espancar o cara por ter atrapalhado a missão. No calabouço subterrâneo, Tan eliminou todos os demônios menores e agora está procurando o chefe e os outros membros de seu grupo. Ele percebe que o chefe ainda tem um pouco de vida. Shan fica irritado com os membros do seu grupo e acha que eles deveriam ou não iniciar a luta ou terminá-la. Ele quer destruir o chefe até não sobrar nada. O sistema mostra a ele o estilo de ataque do chefe, que enfraquece a defesa do alvo, e os golpes de sua espada que queimam tudo e causam um efeito de paralisia. Tian fica feliz por o sistema não ser completamente inútil, já que o ajudou a perceber as habilidades do chefe. Tian se prepara para atacar o chefe, mas o golpe é facilmente bloqueado. Tian observa que o chefe tem uma alta defesa, mas um ataque baixo. Desde que ele seja cuidadoso para não ser atingido e paralisado, ele será capaz de vencer o chefe. Ele também pensa que este seria o momento ideal para dominar completamente essa habilidade e levanta sua espada para atacar o chefe. Fora da simulação de combate, Ren está torturando o cara espancando-o.
Ele diz que o espancará até que sua raiva seja aplacada. Os outros recrutas assistem nervosamente. Uma garota diz que, se isso continuar, ele será espancado até a morte. O cara ao lado dela diz para ela não dizer nada, senão também se mete em encrenca. Outros comentam como uma pessoa não saiu ainda, se referindo a Tan. Eles se perguntam se a pessoa estava com tanto medo que nem conseguia fugir. Embora houvesse usuários de habilidades na multidão, nenhum deles ousou intervir para ajudar os valentões, pois essa é a regra no mundo dos usuários de habilidades: os fortes devem ser respeitados. De repente, alguém grita para parar com o que está fazendo. Tia aparece e pergunta a Zen como líder ele pode culpar os outros quando o chefe humilhou. Tia então o chama de perdedor e diz para ele não culpar ninguém além de si mesmo por ser fraco. Os outros recrutas ao redor deles pensam que Tia enlouqueceu, já que ele é apenas um usuário de habilidades de nível F tentando insultar o D-Rank Zan. Zan fica furioso, larga o cara que estava espancando e volta sua atenção para Tia. Ele desafia Tia a repetir o que o chamou. Tia não hesita em dizer que ele é fraco. Antes, no calabouço subterrâneo, a aura da espada do chefe tocou Tia, eliminando a proteção de suas luvas. A aura da espada tinha um efeito de paralisia de 10%, então ele sabe que não pode prolongar a luta por muito tempo. Shan teria que atingi-lo com precisão e na hora certa. Ele decide fazer um ataque perfeito com a espada e é bem sucedido. A saúde do chefe demoníaco diminui, o que deixa Shan feliz. Ele usa o status perfeito com a alabarda, conforme ensinado pelo ancião, e consegue cortar o braço do chefe. Em seguida, Tian usa o machado e copia perfeitamente a técnica mostrada pelo ancião, cortando a cabeça do demônio ao meio. A barra parece estar vazia, então Tan fica feliz por finalmente ter conseguido. No entanto, de repente, ele sente seu corpo sendo paralisado. Anteriormente, o sistema havia informado a Tian que ele precisaria estar em um estado quase de morte para poder ativar a força interna, e como as condições de força interna agora foram atendidas, ela é ativada. Devido a isso, a proteção completa também foi ativada, e seu poder de ataque e defesa aumenta em 25%, com a chance de que a vontade do usuário seja imbuída em sua arma, causando um grande dano ao alvo. Após a ativação da força interna, os efeitos negativos atuais também são removidos. Depois de derrotar o chefe demoníaco, Tan encontra um objeto no chão, que é uma recompensa por derrotar o chefe. O livro de habilidades é chamado Esgrima do Submundo. Para adquirir essas habilidades, tudo o que ele precisa fazer é esmagar o objeto. Tan o esmaga e imediatamente uma luz surge ao seu redor. O sistema mostra que ele adquiriu novas habilidades de combate chamadas Uppercut e Combo Punch, ambas no nível iniciante, além de habilidades de arma no nível iniciante para armas como espada longa, espada curta, alabarda e machado. Ele também ganhou habilidades especiais no nível intermediário chamadas Esgrima do Submundo, mas o nível de domínio está apenas em 10%. Tan fica desapontado, pois pensava que ganharia o domínio completo, mas está apenas em 10%. Ele se pergunta se isso está acontecendo de propósito. Fora do portal, Tan diz a Zen que, se ele não conseguiu vencer um chefe que é alguém mais fraco do que ele conseguiu vencer, fica claro que ele não passa de um fraco. Zan, furioso, xinga Tia e avança para socá-lo, mas Tan desvia facilmente. Zen continua tentando acertar Tan, mas todos os seus golpes são evitados com facilidade. Quando Zen tenta novamente, Tia agarra seu punho e o segura com força. Zen se pergunta como Tan é capaz de fazer isso e não consegue acreditar que um usuário de habilidades de nível F seja tão forte. Zen grita com Tan para parar de ser tão arrogante, mas antes que algo mais possa ser dito, a voz de Fan Quanshui os interrompe. Ela entra e pergunta quem os autorizou a lutar na sala de treinamento. No quarto de controle, um homem observa a batalha que ocorreu entre Tan e o chefe fantasma general. Ele fica completamente surpreso com isso. O outro homem na sala pergunta o que está acontecendo, e ele tenta disfarçar, dizendo que não é nada, que apenas foi picado por um mosquito. Ele pensa para si mesmo sobre como um usuário de habilidades de nível F poderia vencer o chefe fantasma general. Ele então se pergunta se seus dados estão errados e decide que não pode deixar ninguém descobrir, senão estaria em apuros, então pressiona para reiniciar. Fan Quanshui questiona Zan e Tian se eles sabem quais são as consequências de lutar na área dos novatos. O instrutor que havia impedido os estudantes de entrar no portal devido às suas classificações baixas aparece e pergunta a Fan Quanshui o que ela está fazendo ali, chamando-a de senhorita.
Os recrutas ouvem isso e percebem que ela deve ser a lendária filha única da família Fang. Eles também comentam que ela é muito bonita e fora do alcance deles. Fang Quanshui diz que não pode acreditar que estavam brigando e pergunta ao instrutor se ele estava mesmo vigiando-os. Enquanto o instrutor tenta encontrar uma explicação, ele nota o novo recruta que Zhen espancou no chão e mente descaradamente para ela, dizendo que ele é um recruta fraco que se machucou durante o treinamento no calabouço. Ela pede a Ben para ir monitorá-los e também pergunta se há um curandeiro entre os recrutas. Um deles diz que é um curandeiro, e Fang Quanshui pede que ela vá ajudá-lo. Ela se pergunta como o cara poderia ter se machucado em uma simulação de combate e sabe que o instrutor está mentindo na cara dela. Ela pensa que, se não fizer nada a respeito disso, não será digna de ser filha da família Fang. A garota cura o recruta ferido e Ben volta após alguns minutos sussurrando para Fang Quanshui tudo o que aconteceu antes, já que foi gravado. Após ouvir, ela diz que isso é ousado. Fang Quanshui anuncia que é uma das diretoras executivas da divisão de pessoas despertas da família Fang e que tem a responsabilidade de regular as ações dos caçadores, como Zhen Quan. Ela diz que está chocada ao ouvir que algumas pessoas ali estão agindo assim e diz que ele deveria se envergonhar, pois nenhum progresso foi feito, e ele estava intimidando os fracos. Ela então diz aos outros recrutas que não estarão sozinhos quando entrarem no calabouço e terão que depender totalmente de trabalho em equipe e cooperação. Ela diz que eles ficaram parados e não fizeram nada quando viram que seu colega estava sendo intimidado. Ela então aponta para Zhen Quan e diz que ele era o líder da intimidação, o que não está de acordo com as crenças da família Fang. Por causa disso, ele será proibido de treinar. Zhen Quan fica chocado por estar sendo expulso. O instrutor tenta dizer a Fang Quanshui que Zhen é um dos melhores alunos entre os recém-despertos e que se livrarem dele, eles serão seriamente prejudicados. Fang responde que ele também seria expulso da família Fang e nunca mais seria aceito. À medida que o instrutor é arrastado para longe, ele diz que o mestre pediu a ele que cuidasse de Zhen Quan. No entanto, Fang Quanshui não responde e simplesmente mexe o cabelo. Todos os alunos admiram Fang Quanshui e a consideram incrível e digna de ser a verdadeira herdeira da família Fang. Ela então menciona o nome de Shan, e os recrutas pensam que ele também pode ser expulso. Tian também fica preocupado. Fang Quanshui se aproxima dele e pergunta se ele se lembra dela quando se encontraram na escola antes. Tian ainda olha com medo. Fang Quanshui também percebe isso e pensa que ele está entendendo errado. Então ela pergunta se ele não tem nada a dizer a ela. Em sua mente, ela pensa que, se Tian se curvar para ela agora, ela não teria escolha senão perdoá-lo, já que ele ajudou antes. Tian finalmente fala e pergunta por que ela precisa se vestir daquele jeito, dizendo que está muito feio. Agora que ela está bem na frente dele, ele também diz que está muito desconfortável. Fang Quanshui fica extremamente ofendida ao ouvir isso e pergunta se ele está louco e se ela realmente não está vestida apropriadamente. Ele diz a ela que a cor não é simétrica, então ela grita com ele novamente, e os homens pensam que ela ficará brava o tempo todo que estiver com Tian a partir de agora. De repente, alguém chama o nome de Fang Quanshui. Ela e Tian se viram para ver Fang Shun com Zhen Quan atrás dele. Ele diz a ela que foi apenas uma pequena briga e que não vale a pena demitir pessoas por causa disso. Um dos alunos se pergunta quem é esse homem, já que ele a chamou pelo nome. Outro aluno diz que é Fang Shun, o filho adotivo do mestre da família, e basicamente irmão de Fang Quanshui. Fang Quanshui diz a ele que ele ainda não entendeu, pois Zhen Quan estava intimidando os outros, e se não fosse parado, teria matado alguém. Ela então diz que se eles mantiverem alguém assim em sua seita, certamente haverá problemas. Fang Shun diz a ela que ela é a que não entende, porque ele permitiu que Zhen entrasse em sua equipe e que, se continuar ensinando a ele a partir de agora, não haverá problemas. Ele assegura a ela que lidará com isso. Quando perguntado como ele lidará com isso, ele fica em silêncio. Fang Shun sugere que eles deveriam dar uma chance à pessoa que Zhen Quan intimidou, uma chance de enfrentá-lo, o que tornaria a situação justa. Zhen Quan concorda com isso e diz que suportaria. No entanto, a pessoa intimidada diz que está tudo bem e que não deseja fazer isso. Em sua mente, ele acha que, se o fizesse, Zhen o intimidaria novamente por causa disso. Tian acredita que Fang Shun planejou tudo muito bem, pois ninguém se atreveria a atacar Zhen, e isso não resolveria nada. Fang Shun afirma que, como o rapaz insistiu que não queria bater em Zhen, a questão está resolvida. No entanto, para a surpresa de todos, Tan diz que faria isso por ele.
Fang Quanshui o questiona enquanto diz seu nome, e Fang Shuni diz que o nome lhe parece familiar. Zan informa que este é o cara que foi escolhido pessoalmente pelos representantes. Fang Shuni pensa que Tian é audacioso e que ele tem alguém poderoso o apoiando, então diz a Tian que isso é constrangedor, pois Zan nem o intimidou. Ele aconselha a Tan a não se envolver nisso. No entanto, Tian diz que não se importa, mesmo que Zan lute de volta, mas ele só quer terminar a luta. Ele também diz que se perder, sairá, e se Zan perder, ele terá que ir embora. Fang Shuni concorda com isso e diz que não tem motivo para recusar. Fang Quanshui pergunta a Tan se ele realmente pode fazer isso, porque Zan é um D-Rank. Incapaz de olhar para ela, Tan fecha os olhos e responde que tem que fazer isso para que Zan não os incomode mais. Vendo isso, ela o questiona Zang indignada sobre por que ele está fazendo isso, e Tian pede que ela pare de se aproximar dele. Fang Shuni se pergunta o que está acontecendo, já que os ouviu discutindo há 1 minuto e Quanshui não costumava ser assim. Ele pensa que ela pode conhecê-lo de algum lugar e se pergunta se ele é parente dela, mas então decide que não pode ser, já que ele conhece todos os parentes dela. Antes que a luta comece, Fang Shuni lembra Zan quando bater forte em Tian, e Zan pede a ele que não se preocupe, já que é mais forte que Tian. Logo a luta entre Zan e Tian começa, e os outros novatos não conseguem acreditar que Tian seja apenas um F-Tier e que ele seja capaz de se manter contra Zan Quan. Ele consegue esquivar rapidamente de todos os golpes de Zan, e os recrutas não conseguem entender como Tian ainda está de pé após tanto tempo contra um D-Rank. Eventualmente, Zan entra em um estado de fúria e está desesperado para matar Tan. Ele continua a atacá-lo, mas não tem sucesso. Tian percebe que Zan realmente está tentando matá-lo e decide testar sua nova habilidade chamada Nether Swordsmanship. Então, Tan decide dar uma chance a essa nova habilidade e, em questão de momentos, a espada forte de Zan é fatiada em pedaços. Zan fica absolutamente chocado e se pergunta como Tan quebrou sua espada assim. Os outros recrutas não conseguem acreditar que um F-Tier tenha conseguido derrotar um D-Tier. Todos estão impressionados com a vitória de Tian sobre Zan Quan. Fang Quanshui diz a Fang Shuni que Tan é muito mais forte do que ele pensa. Fang Shuni não responde a isso e pensa sobre como havia uma aura estranha e fantasmagórica em torno da lâmina, o que aumenta o poder de corte. Ele reconhece isso como Nether Swordsmanship, algo que Tan só poderia ter recebido derrotando o Fantasma General. Ele então pensa que não há como Tan poderia ter derrotado o Fantasma General, já que ele é apenas um F-Tier, então questiona se o teste de entrada estava incorreto. Fang Shuni diz que não percebeu o quão patético Zan Quan era e que vai retirá-lo de seu grupo de raid. Ele se aproxima de Tian e diz que o teste de entrada deve ter errado o nível de poder dele. Ele também diz que quer levar Tan para ser testado novamente para não subestimar suas habilidades. Shan responde que ele não se importa com qual nível de poder ele é e que não precisa de um título classificado para provar sua força. Fang Quanshui convence Tian a fazer o teste novamente, pois acredita que seu resultado estava errado. Ela também menciona que, se ele obtiver um resultado mais alto, poderá entrar em dungeons de nível superior e no grupo de raid, o que seria mais conveniente. Fang Shuni também informa a Tian que ele pode garantir que ele entre em um grupo de raid se sua força for realmente alta. Na sala de testes, eles aguardam os resultados, e logo é revelado que Tan é apenas um F-Tier. A pessoa que conduz o teste também diz que ele é realmente um F-Tier e que suas leituras são muito comuns. Fang Quanshui diz que o teste deve estar com defeito, mas a mulher lhe diz que usaram a melhor tecnologia disponível e que Tian é apenas um F-Tier. Fang Shuni acredita que não há como Tan poderia ter derrotado o chefe fantasma general se ele é apenas um F-Rank, então se pergunta como ele conseguiu receber a habilidade Nether Swordsmanship. Enfurecido, ele pensa que Tian é uma ameaça e pergunta a ele se quer se juntar ao grupo de raid e entrar no dungeon na próxima semana. Tian pergunta o que ele quer dizer, já que ele acabou de entrar hoje. Fang Shuni explica que hoje foi apenas um teste simulado para novatos ganharem experiência para o dungeon e que ele quer que Tan entre no dungeon de verdade, porque sabe que ele é forte o suficiente. Fang Quanshui tenta argumentar que ele ainda é apenas um F-Tier e que entrar em um dungeon de verdade é muito perigoso. Fang Shuni pede a ela para se acalmar e diz que seria apenas um dungeon de nível rotineiro. Ele também acrescenta que, embora Tian seja um F-Rank, ele conseguiu derrotar Zan Quan, que é um D-Rank, então um dungeon de nível seria fácil para ele. Fang Shuni pergunta a Tian novamente se ele gostaria de entrar na próxima semana.
Tian leva algum tempo para pensar sobre isso. Experiência real de combate o ajudaria a subir de nível muito mais rápido, e ele também poderia melhorar suas habilidades mais rapidamente na masmorra, o que poderia ajudá-lo a se livrar do sistema. Tan diz que se juntará a eles. Fang Shun se aproxima de Tian, diz que é excelente, coloca uma luva e aperta a mão de Tan, dando-lhe as boas-vindas à equipe de raids da família Fang. Ele diz que o verá na próxima sexta-feira e menciona que, quando estiver na masmorra, pode encontrar alguns problemas que ele não será capaz de ajudar. Na masmorra, aparecem monstros sombrios que parecem estar conectados a outro mundo, transportando constantemente monstros para a realidade deles. Os caçadores despertos descobriram que podem matar os monstros para obter cristais de monstro que contêm uma grande quantidade de poder, tornando-os muito valiosos. Nas últimas décadas, masmorras surgiram por todo o mundo, e quando aparecem, todo o inferno se solta. Novas masmorras aparecerão de tempos em tempos, enquanto as antigas desaparecerão para manter o controle sobre uma quantidade decente de masmorras. As 4 grandes famílias montaram equipes de raids compostas pelos membros mais elite para explorar as masmorras. Uma semana depois, na frente do portal da masmorra de nível da família Fang, a equipe de raid da família Fang, composta por 18 raiders, espera que Tian se junte a eles. Um deles pergunta aos outros por que o novato ainda não está lá. Ele diz que, se Tan se atrasar, eles o deixarão para trás e seguirão em frente. Outra pessoa diz que foi uma ordem do gerente da família Fang, então eles terão que esperar. É quando Fang Shun entra com Tan ao seu lado. Shun diz à equipe de raids que eles estão muito ansiosos e impacientes. Eles imediatamente se desculpam e dizem que não queriam reclamar. Shun pede que não se preocupem, pois não está repreendendo-os. Ele os apresenta a Tian como um F-Tier e pede ao restante da equipe que cuide dele e garanta que nada aconteça a ele. A equipe de raids é composta pelo caçador de nível C e líder da equipe, Liu Tan, o caçador de nível D, Lan Zimu, que é uma curandeira, o caçador de nível D, Qin Kaifan, e o caçador de nível D, Lin Wu. Todos eles se perguntam se o gerente está brincando com eles, já que ele pediu que um F-Tier como Tan se juntasse a eles. Os 5 logo entram pelo portal e chegam à masmorra real, onde a batalha começa. A masmorra de nível I é um túnel quente, e a tarefa dada a Tan pelo sistema é eliminar todas as bestas. Tian espera que as criaturas no túnel quente não pareçam muito estranhas, pois se forem assimétricas, seriam nojentas demais para ele. Liu Tan diz a ele para parar de olhar em volta demais e o informa de que, quando cruzarem a ponte, os monstros começarão a aparecer. Lan Zimu diz a Tian para cuidar de si mesmo, já que eles nem sempre poderão protegê-lo. Eles logo chegam à beira do túnel, e Liu Tan, o líder, diz a todos para se prepararem. Lan Zimu usa um aumento de defesa para proteger os 4. Os monstros saem correndo da caverna, e os caçadores avançam. Tian se pergunta por que ela não lhe deu o aumento de defesa, presumindo que ela possa ter esquecido de fazer isso. Ela diz a ele para não ficar para trás, caso contrário, não receberá nenhuma recompensa. Tian não se importa com as recompensas e se move para frente em direção aos monstros. Os outros 3 já estão lutando contra os monstros, e Tan se junta a eles e corta imediatamente uma das criaturas. Liu Tan o elogia e pergunta se ele não tem medo de estar em uma masmorra pela primeira vez. Lan Zimu também observa Tian continuar a abater criaturas e pensa que, mesmo sendo um F-Tier, ele não desistirá facilmente. Logo, um monstro se aproxima de Lan Zimu, e ela imediatamente ativa a tentação de Succubus, que lhe permite controlar os monstros por um curto período de tempo e fazê-los fazer o que quiser. Ela planeja dar a Tian uma chance. Tian acaba de esfaquear um monstro, mas não consegue puxar a espada, parece presa. Tian pensa que a espada deve ter sido mal feita, e de repente, um monstro fixa os olhos nele, assim como ele puxa a espada. O monstro se lança sobre Tian, que se move a tempo para escapar. Tian está confuso e se pergunta o que está acontecendo com este monstro em particular, porque ele coordenou seu ataque. O monstro se lança sobre ele novamente, enquanto outro tenta atacá-lo por trás. Tian não entende por que todos estão se concentrando nele. Enquanto isso, os raiders observam isso e pensam que seu trabalho está feito. Foi um monstro que matou Tan, então nem mesmo uma autópsia poderia provar que foi eles. Mas, para a surpresa de todos, Tan se levanta enquanto usa a espada obscura e gira os 2 monstros entre si e depois os corta facilmente com um único movimento. Quando termina,
Pergunta ao resto da equipe se eles terminaram e se ainda há mais bestas aqui. Ainda surpresos com o que aconteceu, Liu Tan diz a ele que terminaram. Tian percebe que os monstros nesta masmorra se dissolvem quando morrem e estava pronto para cuidar dos corpos, mas eles parecem desaparecer por conta própria. Ele diz a eles para levá-lo ao próximo nível, já que eles conhecem o caminho. Liu Tan os guia por um dos túneis, explicando que este seria o caminho para lutar contra o chefe. Tian pergunta por que eles não estão indo pelo outro túnel, já que ele viu monstros saindo desse túnel antes. Liu Tan diz que esse caminho tem apenas criaturas menores e que não valeria a pena ir por aquele caminho. Tian diz ao grupo para seguir naquela direção e lutar contra o chefe, e que ele seguiria o outro caminho. Ele diz que não ficaria confortável até que a masmorra estivesse completamente limpa. Lan Zimu pergunta aos outros raiders se Tan notou suas ações e decidiu ir separadamente de propósito. Liu Tan diz que não acha que Tan seja tão perspicaz, então, para descobrir, ele pede a ela que vá com ele. Se Tian se recusar a permitir, isso significaria que ele descobriu o que ela fez antes, e, nesse caso, eles teriam que matá-lo. Se Tian não se opuser, isso significaria que estão liberados, e Lan Zimu poderia matá-lo sozinha. Ela concorda e segue Tan, dizendo a ele que o acompanhará, pois é perigoso ir sozinho. Ela também menciona que é uma maga, então poderia ajudar a tratar seus ferimentos e oferecer assistência remota. Tian diz que realmente não se importa e pergunta se os outros não precisam da ajuda dela. Ela responde que esta masmorra de nível I não deve ser um problema para eles, pois tem caçadores de nível C e D. Como Lan Zimu não retorna, Liu Tian diz aos outros que Tian não deve ter descoberto, então Lan Zimu encontraria uma maneira de se livrar dele. Ele diz que devem ir lutar contra o chefe e não atrasar seu pagamento. Tian e Lan Zimu logo entram em uma parte escura do túnel. Tian diz que deveriam ter trazido tochas, mas Lan Zimu tranquiliza, dizendo que pode cuidar disso, já que sua varinha atua como fonte de luz, iluminando o túnel escuro. Finalmente, conseguem ver as criaturas, que são formigas devoradoras de homens. Tian pede a ela para manter a luz ligada e corre para derrotar as formigas. Ele as enfrenta facilmente uma por uma, e a tarefa parece muito fácil para ele. As formigas caem vítimas de suas habilidades de espadachim, e ele logo as derrota todas. No entanto, o sistema mostra que apenas 30% da tarefa foi concluída. Lan Zimu assiste a isso e acha que é muito fácil para Tian. Ela quer encontrar uma maneira de apagar a luz. Liu Tan lidera o caminho, e Lan Zimu o segue. De repente, ele enfia o braço na parede do túnel, deixando-a confusa. Ela pergunta o que ele está fazendo, e ele diz que, como as criaturas são de diferentes tamanhos, imaginou que algumas delas pudessem estar escondidas nas fendas. Ele pede a ela para ajudá-lo enquanto procura, e ela pensa no quanto ele é estranho. Logo mais criaturas aparecem, e Tian mais uma vez as derrota rapidamente. Depois de lutar contra as formigas por meia hora, a conclusão da tarefa de Tian ainda está em 60%. Eles chegam ao final do túnel, que é um beco sem saída. Tian fica surpreso porque a conclusão não está em 100%, mas não há mais criaturas aqui. Lan Zimu diz que este penhasco é muito alto, e Tian concorda, mas antes que ele possa terminar a frase, ela o empurra por trás, fazendo-o cair no abismo. Lan Zimu diz a si mesma para não culpar ela, já que Tian a irritou. O buraco em que ela o empurrou parece muito fundo, então ela está certa de que ele não conseguirá sair dali. Ela está feliz porque pode conseguir algumas boas recompensas por concluir essa tarefa. No entanto, no buraco, Tian fica pendurado com a ajuda de sua espada, que está presa entre as rochas. Ele não consegue acreditar que Fang Shun pediu a essas pessoas para matá-lo. Ele também não consegue ver nada, então acha que deve ter caído bem fundo. Ele tenta pensar em uma maneira de voltar para o topo do penhasco, mas então vê uma luz brilhando à distância. Ele decide se dirigir até o fundo para verificar. Ele puxa a espada e permite que ele caia por uma distância antes de cravar a espada novamente entre as rochas. Agora ele pode ver claramente que o que viu anteriormente era água, então ele pula para o chão ao lado dela. De uma caverna próxima, um enxame de mariposas fantasmagóricas de nível I sai voando. Essas criaturas liberam um pó tóxico no ar que enfraquece sua presa e depois as mata com suas mandíbulas afiadas. Tian diz a si mesmo que não pode perder tempo com as mariposas fantasmagóricas e usa sua força interna e sua espada obscura para derrotar rapidamente as mariposas.
O sistema então informa que o chefe da masmorra chamado Inseto Blindado também foi derrotado por outros caçadores. Portanto, 99% da tarefa foi concluída. Tian fica surpreso porque, mesmo depois de derrotar o chefe, a conclusão da tarefa está em 99%, então ele se pergunta se os caçadores perderam algumas criaturas devido à falta de cuidado, já que ele não perdeu nenhuma aqui embaixo. Como a conclusão da tarefa está em 99%, Liu Tan ordena que todos embalem as recompensas e partam. Ifan se sente decepcionado porque as recompensas são apenas alguns cristais demoníacos e materiais de escudo, que ele considera inúteis naquele momento. Liu Tian diz a ele para não se preocupar, pois Fang Shun os recompensaria bem. À medida que saem do túnel, Lan Zimu sai de outro túnel. Liu Tan pergunta a ela se ela fez isso, e ela orgulhosamente afirma que o empurrou de um penhasco muito fundo. Liu Tan diz que é ótimo e elogia seu trabalho, dizendo que ela fez um bom trabalho. Ele também lhe diz que Fang Shun os recompensaria bem. Tian continua explorando o local e procurando por qualquer criatura que ele possa ter perdido. No entanto, depois de verificar todos os cantos e recantos, ele não encontra mais nada. Ele se senta ao lado de algumas pedras e nota um objeto brilhante entre elas. Ele começa a separar as pedras uma por uma para revelar um altar de algum tipo. Tian não pode deixar de notar que um dos cantos está quebrado, então a simetria está errada. Ele vê os pedaços quebrados no chão e tenta montá-los. O altar ainda tem algumas rachaduras, mas parece melhor para ele. Então, ele nota que a bandeja não está no centro, então a move para o meio, e fica satisfeito com a aparência. Imediatamente, ele recebe uma mensagem do sistema informando que as condições secretas da masmorra para restaurar o altar foram cumpridas e que a sala oculta agora pode ser aberta. Antes que Tian possa compreender o que está acontecendo, a água forma um redemoinho e revela a abertura de um túnel secreto. Pensando que o restante de 1% deve estar lá embaixo, ele pula. Chegando lá, ele se depara com uma rainha-aranha catastrófica de nível D. Essa besta pode atacar com um veneno corrosivo, usar teias para imobilizar suas presas, e seus membros e mandíbulas são afiados como navalhas. Tan não fica impressionado por encontrar um monstro de nível D em uma masmorra de nível I. A rainha-aranha catastrófica pula para atacá-lo, mas seus movimentos são lentos o suficiente para que Tian possa esquivar. Ele tem esperanças de derrotá-la. No entanto, de repente, ela lança suas teias de contenção em direção a ele. As teias o envolvem e Tan fica impossibilitado de escapar. Enquanto ele está imobilizado, ela dispara veneno em sua direção. Logo, o veneno é detectado no corpo de Tan pelo sistema, e a rainha-aranha catastrófica se aproxima dele. Enquanto Tan pensa que talvez essa seja sua morte devido às neurotoxinas, ele entra em um estado de semicoma, e o envenenamento está progredindo para 51%.